E vamos de mais conhecimento. Pessoal, agora eu vou chamar o Maurício, que é diretor da empresa Suporte Solos, e ele vai falar sobre BIM geotécnico, a transformação digital no mercado de sondagens e de ensaios geotécnicos. É com você, Maurício. Oi, Gabriela. Bom dia, tudo bem? Para a gente é um prazer enorme poder estar participando do evento. Hoje vamos bater um papo, falar um pouco sobre o BIM geotécnico, né? A transformação digital do mercado de sondagens e de ensaios geotécnicos. É um tema bastante desafiador, mas que a gente já vivenciou, né? Vem vivenciando ao longo dos últimos anos, aí, desde 2014, buscando a digitalização do processo executivo, e a digitalização e a entrega de dados digitais, tá? Então, tentando resumir no primeiro slide mais ou menos o que hoje as equipes de sondagem da suporte, o procedimento e o fluxo de trabalho todos fundamentados já através de um aplicativo. Tá? Hoje nenhuma equipe de sondagem da suporte atua sem estar com um aplicativo em mãos. Esse aplicativo envia informações e dados para a nuvem, né? E nós utilizamos uma plataforma para a realização das descrições tátil-visual, né, de todas as amostras de sondagens executadas pelas equipes, e os envolvidos no projeto, os envolvidos na obra, têm acesso aos dados. Então, hoje, né, em termos de digitalização, dentro da suporte, utilizando uma plataforma exclusiva para isso, todos os nossos sondadores utilizam um aplicativo. Tá, mas ao longo dessa apresentação eu vou mostrar para vocês como funciona esse fluxo de trabalho, né? E a importância desse fluxo de trabalho com relação à transparência e rastreabilidade do processo executivo, algo que é fundamental nesse mercado de investigações geológicas e geotécnicas. Então, primeiro me apresentando rapidamente, meu nome é Maurício Malanconi, sou engenheiro civil, tá? Com graduação pela Universidade Federal de São Carlos. Eu iniciei a jornada dentro do segmento rodoviário, vamos dizer assim, em 2006, onde atuei como estagiário numa residência de conservação do DR de São Paulo, a residência 4.2, que fica lá em São Carlos. Em 2007 eu tive a oportunidade de iniciar trabalhar numa projetista, no caso na Canha do Bebo, onde nós entramos ainda como estagiários, trabalhamos por 10 anos na Canhedo e tivemos a oportunidade de ser coordenador de projetos de infraestrutura rodoviária, o que nos trouxe uma certa bagagem nesse desafio de conduzir uma empresa de sondagem com relação à sua digitalização. Tá? Em 2008, 2009, convergindo bastante aí com o evento, a gente se especializou em projetos de pavimentação, tá? Asfáltico, concreto, análise mecanicista, enfim. Nos tornamos especialistas em projetos de pavimentação. Em 2010 a gente também fez um mestrado, também na Federal de São Carlos, né, na área de engenharia urbana. E em 2011 nós fundamos a Suporte. Ano que vem a empresa vai fazer 10 anos de existência. Tivemos ao longo dessa jornada de projetistas, observamos a necessidade de mercado e optamos por, junto a outros sócios, optamos por abrir a Suporte com o viés de tentar resolver algumas lacunas no mercado de sondagens e principalmente de ensaios geotécnicos. Tá? Então, em 2011 a gente abriu a empresa, só que em 2014 a gente teve um grande problema interno, né? Um grande problema interno, onde equipes próprias nossas de sondagem não atuaram, vamos dizer assim, né? Utilizaram de má fé durante o processo executivo. Isso nos fez passar algumas noites sem dormir, e a partir de 2014 a Suporte
vem investindo maciçamente em tecnologia para minimizar os riscos de alguma equipe, enfim, os riscos de alguma equipe não realizar a atividade como deveria ser realizado, tá? A gente sabe que esse é um problema, infelizmente, comum dentro do mercado de sondagens, e nós optamos por empregar a tecnologia e utilizar a digitalização como ferramenta e vamos dizer, como arma para combater as fraudes que ocorrem no mercado. Em 2018, pós a digitalização, 4 anos após o investimento na digitalização, nós tivemos a oportunidade, junto com outros profissionais, consultores, projetistas, de abrir o grupo AGS Brasil. Tá? É um grupo que busca produzir material, enfim, se unir na causa do padrão digital de sondagens e de ensaios geotécnicos. Tá? E em 2019, o ano passado, nós lançamos a plataforma Sonde. Com relação ao problema, quando a gente constatou o problema, a gente acabou seguindo mais ou menos essas etapas para tentar, através da tecnologia, inovação e digitalização, tentar resolver o problema que a gente vivenciou. Então, começamos a fiscalizar as equipes, recebendo informações de latitude e longitude em tempo real das equipes. Começamos a solicitar às equipes que fossem feitos registros fotográficos do processo executivo por completo. Então, uma execução de uma sondagem, fotos 360, identificando a localização e o entorno, e fotos, vamos dar um exemplo de uma sondagem a percussão, e fotos do amostrador aberto, metro a metro perfurado, e ao final do processo, a foto do boletim dessa sondagem, né, e da unidade de sondagem fechada. Então, a gente começou com fiscalização, fomos para fotos da execução, e esses dois começaram a nos permitir ter um grande Big Data, um grande histórico da execução de cada sondagem. O georreferenciamento foi uma etapa também muito importante de todas as sondagens executadas. Geologia começou a realizar as descrições tátil-visuais dentro da própria plataforma, e esse fluxo nos permitiu começar a gerar o dado de saída, o dado digital. No caso, a exportação dessa descrição ou dessa campanha de sondagens em AGS, que é o padrão digital do grupo, ou também o padrão CSV, que é um padrão alternativo ao padrão AGS. Contando um pouco mais sobre o problema, né, nós vivenciamos na pele esse problema, um problema real, como eu comentei com vocês em 2014, justamente mais ou menos no meio da Copa do Mundo aqui no Brasil, umas equipes próprias de sondagem durante a execução, durante a gestão da suporte, entregaram resultados, amostras, amostrinhas e boletins, mas haviam ido assistir o jogo da Copa de 2014. Né? Nós vivenciamos na pele esse problema, passamos algumas noites muito mal dormidas, né? Pensamos de fato em desistir, em fechar a empresa e continuar atuando como especialista de projetos de pavimentação. Ficamos com um pensamento obsessivo no problema, né? Quantas obras estão sofrendo aditivo por mudança no cenário geológico geotécnico. Então, no momento da execução da obra, muda o cenário que estava previsto em projeto, né? Vamos desistir, né? Deixar que o errado vença o certo, e como somos um pouco teimosos, a gente persistiu nessa luta e estamos há 6 anos lutando contra a fraude nesse mercado de sondagens. Pegamos isso de fato como um propósito para ser resolvido, né? Então, era muito comum a gente dormir preocupado, pensando no problema, e surgir ideias, né? Lógico, só utilizando tecnologia como ferramenta, mas surgindo ideias para tentar fechar a porta, minimizar os riscos e trazer mais transparência e rastreabilidade, e principalmente segurança aos nossos clientes. Então, começamos a receber dados, começamos a gerar dados, as equipes de campo de sondagem começaram a gerar dados
durante o seu serviço, né? Esses dados foram para a nuvem, né? O processo de digitalização, essa nuvem com banco de dados estruturado, com tecnologia e inovação, a gente conseguiu gerar uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês na sequência. Dentro desse cenário que a gente vivenciou em 2014, nós tivemos muito costume em visitas técnicas de perguntar aos técnicos de infraestrutura, aos gestores de infraestrutura, aos coordenadores, projetistas, se eles já tiveram problemas em obra por causa de sondagem, né? E a gente tem a triste realidade de que 100% das pessoas com as quais a gente perguntou se já teve problemas em obra por causa de sondagem, todos responderam que sim, ao menos uma vez já tiveram problemas em obra por causa de sondagens mal feitas, vamos dizer assim. Tá? Na última visita técnica, numa das últimas, a resposta me surpreendeu. Quando a gente perguntou, já teve problema em obra por causa de sondagem? A resposta foi sim, em todas as obras. Né? Então a gente realmente tem um problema estrutural, um desafio estrutural, onde a digitalização pode nos ajudar a minimizar esse risco, né? Utilizando algoritmos, análise de comportamento dos profissionais, coisas que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, nós precisamos, como técnicos, e resolver esse problema, né? Quantos aditivos nas obras estão sendo pleiteados ou necessários, né, por falhas nas investigações geológicas e geotécnicas. E falhas, eu digo aqui, não a falta de dado, né, ou a ausência de uma quantidade suficiente de sondagens, mas o dado que tínhamos não ser a realidade encontrada na obra. Tá? A gente trabalha muito ouvindo, gosta muito de ouvir podcasts, enfim, e fazendo uma correlação, a gente sabe que a gente tem um grande desafio para chegar no nível do e-commerce brasileiro, mas assim, existem empresas como o Tom Canabarro, da Conduto, que é uma empresa exclusiva para minimizar risco de fraude em compras online. O que ele faz? O aplicativo, o algoritmo, a plataforma, a API que essa Conduto tem, ela nada mais do que acompanha o comportamento do usuário e decide, vende ou não vende. Né? Então, num dos podcasts que eu ouvi, né, com o CEO dessa Conduto, né, que é o Tom Canabarro, ele reforçou, né, não dá para vender online sem sistema antifraude. Se você fizer isso, daqui a 4 meses estaremos conversando de novo. Será que não é um desafio também para a construção civil? Né? No futuro, quando nós tivermos processos e fluxos de trabalho muito bem estruturados e de forma digital, não começar a se criar algoritmos para minimizar o risco de uma sondagem mal feita ou até mesmo não feita entrar no fluxo de projeto e ser insumo para quantificar os custos de uma obra, é algo a gente refletir, tá? O que a gente fez ao longo pós-problema? Primeira etapa que a gente fez foi começar a capturar dados das equipes de sondagem com um aplicativo, né? Então, no campo, o sondador utiliza um aplicativo. O que esse aplicativo nos permite? Então, imagine um aplicativo enviando latitude e longitude em um intervalo ΔT pré-determinado. A gente começa a conhecer e saber aonde os profissionais estão, né, que horas eles chegaram e principalmente agora, nesse momento, o profissional ID 01 está executando qual sondagem. Então, o fluxo de trabalho foi muito simples, né? Olha, você vai ficar com esse aplicativo em mãos, esse aplicativo, ele dentre outras funções, emite uma latitude e longitude num intervalo ΔT pré-definido, e nós vamos estar acompanhando onde a equipe, né, que horas ela chegou, onde ela está agora, enfim, isso alimentando o nosso banco de dados. Né? Lógico que você aplicar isso dentro de um mercado que não tinha costume em utilizar, mesmo internamente, não dentro do mercado, alguns profissionais
saíram, né? Você não confia em mim e tal. Alguns profissionais optaram por não seguir esse fluxo de trabalho, foi muito transparente com relação ao que o aplicativo iria fazer, e alguns optaram por sair. Né? Dentro dessa questão de captura de dados direto do campo, a gente começou a solicitar que a equipe realizasse um procedimento, né, e um fluxo de trabalho com registros fotográficos do processo executivo. Né? Aí à direita está uma imagem que mostra para a gente a tela da plataforma, onde um determinado sondador, no dia 26/7, havia feito todas essas fotos, né? Estava executando a SP48, amostrador metro a metro aberto, para a gente dar uma olhada, ter imagens da amostra, né? Na qual foi cravado o amostrador. Ao final do processo, ainda um boletim assinado pelo responsável pela execução daquela atividade, e o furo fechado. Então, vamos fazer foto, e o processo executivo de execução de sondagem contempla a realização dessas seguintes fotos, tá? Então, de fato, é uma forma de garantir transparência e rastreabilidade. No dia 26/7, quais foram as sondagens executadas, quem que executou a SP048, e a plataforma e o fluxo de trabalho permite que não só a empresa executora visualize essas fotos, mas que toda a cadeia visualize. Então, a projetista tem acesso a essas fotos, a concessionária tem acesso a essas fotos, e a agência, caso seja vinculada, também tem acesso a essas fotos. Alguns profissionais, quando a gente pediu as fotos, também saíram, né? Não sou fotógrafo, sou sondador, mas naturalmente a gente insistiu, continuamos, e hoje todas as equipes atuam dentro desse fluxo de trabalho, tá? Então, essa tela eu gosto bastante e acho legal compartilhar com vocês, que é a tela de detalhe de uma unidade de sondagem. Eu gosto de chamar a tela do extrato da sondagem. Então, a SP48 tem uma galeria de fotos no canto superior à direita, né? Quais foram as fotos executadas durante o processo executivo dessa unidade de sondagem. Quem foi o profissional que executou, transparência com relação ao profissional que fez a execução da sondagem. Quem são as empresas envolvidas, vinculadas, qual é a coordenada, tanto em coordenadas globais ou arbitrárias, mas a latitude e longitude que permite o georreferenciamento, né? Cota, um QR Code que representa essa unidade de sondagem. Então, esse fluxo de trabalho, ele inicia quando faz um check-in com a leitura do QR Code dessa unidade de sondagem. Entre check-in e check-out, todos os registros fotográficos, todas as latitudes e longitudes, tudo fica vinculado àquela unidade de sondagem. Então, a gente sabe qual foi o profissional que executou, temos todo o histórico de execução, e ali a gente chama de fiscalização, dá para ver um mapinha. A gente tem um log de registros de todas as equipes, né? Quer dizer, durante a execução da sondagem, toda a latitude e longitude que a gente recebeu da equipe entre check-in e check-out fica vinculado, o que nós estamos chamando de nuvem de mão de obra, né? Então, tinha uma unidade de sondagem a ser feita e a gente começa a formar uma nuvem de pontos no entorno daquela unidade de sondagem. Então, aqui a gente consegue mostrar que os sondadores, né, N sondadores estão trabalhando com o aplicativo, essas informações estão na plataforma, concessionária, projetista, agência tem acesso a todo esse histórico, né? Então, transparência e rastreabilidade aí de todas as unidades de sondagem que a Suporte tem executado, tá? Então, fotos da execução, profissionais envolvidos, log da mão de obra. Histórico, gestão dos dados, né? Que foi mais ou menos a nossa segunda etapa. A partir do momento que a gente começou, pós receber dados de campo, a gente começou a gerar algumas telas de visualização dessas informações e de arquivamento e de gestão desses dados e dessas informações. Então, esse fluxo de trabalho permite isso, né? Permite o georreferenciamento de todas as unidades de sondagem. Cada cor aí é um tipo de perfuração, um tipo de sondagem, tá?
E naturalmente, ao longo dos anos, a gente começou a formar um grande Big Data, né, bem com obras lineares, né, ficam muito bem caracterizadas esses eixos nos quais as nossas equipes atuaram nos últimos anos. Então, histórico, tem dado estruturado, Big Data, acesso rápido. Então, o cliente com login e senha, ele rapidamente pelo celular, pelo computador, ele acessa e tem acesso a todo o histórico de dados já referenciado de todas as perfurações que foram executadas. Vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês terem uma ideia de como hoje existem informações, uma grande quantidade de informações já referenciadas. Então aqui a gente tem dados de Uberlândia a Jataí, na nova concessão do grupo Eco Rodovias, que a Suporte executou. Então a gente consegue num determinado ponto e fazer o download daquela unidade de sondagem, né? Então a gente aí está próximo a Uberlândia, né? E vamos descer lá embaixo, lá próximo a o Rio Porto Alegre, na verdade, próximo a Lajeado, onde também a gente fez uma grande campanha de sondagens em azul, aí, sondagens mistas, né, a execução, onde você consegue, né, rapidamente ter acesso à sondagem que foi executada naquele dado ponto. Tá? Além de se acessar o dado convencional, o resultado da sondagem, a gente consegue acessar também aquela tela que eu mostrei para vocês anteriormente, que é a tela do histórico total daquela unidade de sondagem. Tá? Então, assim, ao longo do tempo a gente cria esse grande Big Data. Gestão das campanhas de sondagem, né? Então a gente usa a plataforma para gestão das campanhas de sondagem, né? Então com login e senha, tanto nós na empresa executora como os demais envolvidos na campanha, eles podem acessar em tempo real, né? E acompanhar o status de cada sondagem. Como funciona isso? Então nós em cima, nesse slide, nós temos os envolvidos ou os interessados pela campanha de sondagem, projetista, concessionária e normalmente agência, né? Eles têm acesso à plataforma e as empresas executoras, eles trabalham com um aplicativo e com QR Code, né? Cada unidade de sondagem, a plataforma gera um QR Code para que o histórico daquela unidade de sondagem fique estruturado e fácil para se acessar dentro da plataforma. Então, o profissional lê o QR Code, check-in, todo o processo executivo, check-out. Então, a gente mostra que as sondagens elas têm um status, uma sondagem pendente, ainda não foi feita, uma sondagem executada, já foi terminado no campo, já foi executado em campo, e uma sondagem concluída, que é uma sondagem que o Departamento de Geologia já descreveu e já gerou o produto final, né? Já fez as descrições tátil e visual e já entregou o produto final. Então esse slide tenta mostrar mais ou menos, né? A gente fez um X, Y e Z, que cada sondagem tem uma cor, tem um status aí nessa tela, né? E os envolvidos na campanha podem ter acesso e acompanhar como é que está o cenário da campanha, tá? Então assim, a gente chegou num determinado momento onde nós já tínhamos todos os dados, estávamos recebendo todos os dados, sabíamos onde as equipes estavam, tínhamos fotos de todo o processo executivo de cada unidade de sondagem e chegou um momento que nós decidimos começar a estruturar a descrição tátil visual, as informações que descrevem um boletim, um resultado de sondagem dentro da plataforma, tá? Então, esse foi o cenário, foi em 2016. Então, de 2014 a 2016, nós tivemos um grande foco na rastreabilidade das equipes de campo, no histórico de fotos e de dados, tá? E a gente chegou a um determinado momento e falou, pô, mas e o Z, né? A gente brinca, né? Nós tínhamos um XY e um resultado georreferenciado, um PDF georreferenciado, mas e o Z? Nós precisamos começar a descrever o Z dentro da plataforma. É um avanço importante para que a gente comece a ter no banco de dados não só o tipo, o nome da sondagem e um resultado em PDF, mas a digitalização da perfuração das informações ao longo do Z. Então, nós investimos um pouco mais de tempo, algumas horas de TI para desenvolver
e hoje a gente tem a plataforma, né? Então, o geólogo, em termos de fluxo de trabalho, ele acessa a plataforma, sabe quais são as sondagens que já foram executadas, pega as amostras, faz a descrição e transforma uma sondagem executada em uma sondagem concluída. Então, descreve dentro da própria plataforma. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, mais um videozinho rápido aqui, com relação a esse fluxo de trabalho. Então, simulando aqui, estamos dentro de uma SM3502, tá? Uma sondagem mista, que foi executada por esse profissional que tem a foto e as informações, e a gente consegue, né, o solo, né, começar a imputar o NSPT, né, 5:15, outra simulação aqui, sei lá, 2:15. Então, a geologia ela faz a descrição dentro da plataforma, né? Então, tanto questão de SPT, ó, topo e base, vamos descrever a primeira camada de 0, né? Vamos ver aqui, vamos fazer alguma simulação. Eu consigo, né, com tecnologia, a gente começa a escrever silt, bate o enter aqui, argiloso. Ele vai já trazendo todo o histórico de descrições que envolveram silt argiloso, né? Então a tecnologia de fato nos ajuda muito nisso, né, em ganhos de eficiência, minimizar, escrever muito, enfim, ó, mas de 0 a 1,5 foi um silt areno argiloso marrom avermelhado escuro, micáceo. De 1,5 a 8, a gente vai lá, né, como simulação areia, essa aqui, areia fina, siltosa, interpretação geológica, a gente adiciona, é um aterro. Então, naturalmente, a nossa geologia começou a realizar a descrição dentro da própria plataforma, tá? O que isso permitiu, né? Que foi um passo bastante importante no fluxo de digitalização dentro da suporte, né? O dado digital. Então, a partir do momento que a gente tem o Z e todas as informações digitais dentro de uma plataforma, nós começamos a estudar um pouco como exportar esse arquivo, né? Qual é o formato de arquivo que os softwares de modelagem BIM entendem, né? Qual que é esse formato? Estudamos o padrão AGS, estudamos o padrão CSV, e o padrão AGS nada mais é do que isso aqui, né? Lógico, tem um código todo, tem diversas tabelas, enfim. Mas nosso time de TI falou, nós temos a informação no banco de dados e nós precisamos saber onde a gente encaixa as informações dentro dos padrões que os softwares de modelagem interpretam. Então, aqui o padrão AGS, aqui o padrão CSV, né? Então, o padrão CSV é o padrão do módulo geotécnico, o padrão AGS é o padrão do Reino Unido, tá? No Reino Unido hoje todas as sondagens precisam ser entregues em formato AGS, não há mais outro formato permitido dentro do Reino Unido. E o padrão AGS Brasil, né, que nada mais é do que uma adaptação nacional, né, com as suas particularidades aqui no Brasil, do padrão AGS, tá? Então, vou mostrar outro videozinho rápido aqui para vocês, né? Isso aqui é uma campanha de sondagem, implantação da praça de pedágio P03 na BR-135 KM 523, onde nós temos as sondagens da percussão, as sondagens a trado, conseguimos ter acesso aos ensaios de laboratório, posto de inspeção de pavimento. Então, por incrível que pareça, é bem bacana, né? Se a gente olha nesse georreferenciamento, né? Aqui, ó, vou filtrar 5 SPs, 2 PIs, 6 STs, e eu não sei se vocês observaram, essas sondagens foram feitas antes da praça de pedágio, e a imagem aérea já mostra a praça de pedágio. Tem um botão para a gente fazer o download do padrão dessa campanha de sondagem em formato AGS, vai ali, clica no botão, eu quero baixar essa campanha em formato AGS. Vem todas as sondagens em formato AGS em um único arquivo. Então, fluxo de trabalho de campo definido, né? Muito bem definido.
fluxo de recebendo essas informações e a geologia realizando a descrição Z dentro da plataforma, você consegue exportar esse arquivo em formato AGS e formato CSV para que os projetistas façam um download e consigam começar a modelar o seu projeto, tá? Então, falando um pouco mais sobre o grupo AGS Brasil, eu achei importante, muito importante. É um grupo formado aí, primeiro que ele tem como função básica difundir e ampliar o conceito de dado digital geotécnico padronizado e único junto ao mercado de geotecnia, ou seja, junto àqueles que executam, contratam, regulamentam ou utilizam os dados geotécnicos. Ou seja, é um grupo de trabalho que contribui com a disseminação do formato digital e da capacitação do mercado de infraestrutura na entrega do formato digital. Importante para que exista dado digital no mercado, para que a modelagem BIM ocorra já fundamentado no dado digital. Não faz sentido que a cadeia de empresas executoras não entreguem o dado digital, né? Deixem a digitalização ocorrer, né, somente a partir da parte a partir dos projetistas. Então, o mercado de sondagens entregar o dado digital. Aqui o site do grupo, padrãoags.com.br, tá? Aqui embaixo o padrão AGS, o site do Reino Unido, tá? O grupo já gerou documentação, já gerou diretrizes de trabalho, né? E essas diretrizes elas estão muito bem definidas em termos de etapas, né? Como se programa no mundo digital, programação de uma campanha de sondagens, como se executa, né, essa questão de rastreabilidade e transparência do processo executivo, como se descreve e como se entrega o dado digital para o mercado, tá? Então a gente tem algumas diretrizes, pois recomendo acessar o site, né? Então, diretrizes de programação, está toda estruturada, como se programa uma campanha de sondagem, como se executa no mundo digital, vamos dizer assim, uma campanha de sondagem, como se descreve e como se entrega, né? Qual que é o formato digital que permite a incorporação ao BIM geotécnico. Aqui, né, eu gosto bastante de frisar que o padrão AGS é um código aberto, é um arquivo muito leve, né? Precisa de grandes softwares para as empresas de sondagem entregarem o dado digital. Não, basta abrir ele aqui no exemplo, no bloco de notas e editar esse bloco de notas e entregar. A única coisa é que esse arquivo está estruturado num formato em que os softwares vão interpretar para se gerar as superfícies e os modelos geológicos e geotécnicos, tá? Umas imagens. Uma novidade aí, né? Tá no forno ainda. A parceria, vamos dizer assim, né? A união da BGE e do AGS na publicação de um livro, tá? Um guia de boas práticas de investigações geológicas e geotécnicas. Então, a BGE se uniu à AGS, né, na publicação de um livro, onde esse livro ele vai vir com uma coletânea de 6 livros, trazendo os tradicionais, manual de sondagens, enfim, que muita gente utiliza como referência em especificações técnicas de execução de sondagem. O manual de sondagem é muito difundido. Dentro desse livro, além do manual de sondagem, vai ter o livro 1, que traz detalhes e traz um pouco da digitalização do mercado de sondagens, tá? Então, como se realizam as investigações geológicas e geotécnicas no mundo digital, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a capa, né, Investigações Geológicas e Geotécnicas para Obras de Infraestrutura, o livro 1, né, vai trazer alguns resumos de como funcionam as diretrizes do grupo AGS, né? O Giuliano Demil, coordenador, o João Jerônimo, e eu também sou um dos coautores desse livro 1, desse guia de boas práticas que vai ser lançado em breve pela BGE
para todo o Brasil. Então tem um breve lançamento. BIM geotécnico, dado digital. Então tá, Maurício, você contou um pouco do desafio, da importância da transparência e da rastreabilidade, explicou, né, que todo o fluxo de uma empresa executora, dentro do fluxo de uma empresa executora, tem que ter transparência, rastreabilidade e a geração do dado digital. E o que a gente faz com o dado digital? Então agora eu vou trazer o que é possível, né, algumas telas do uso do dado digital importado para os softwares de modelagem. Então, aqui a gente tem uma importação simples, tá? Onde tem a planta de locação, né? A locação das sondagens e as seções, né? Um perfil, uma vertical, vamos dizer assim, cada log executado, né? Então, lógico que o template aqui pode ficar um pouco melhor em termos de apresentação, mas a intenção é mais mostrar que trouxe o dado, importou-se o arquivo, ele já traz já referenciado as sondagens e já traz os palitos prontos, tá? Os palitos são gerados. Algumas superfícies. Então aqui, né, até falando, né, umas imagens que o Juliano compartilhou com a gente da Geodata, um emboque de um túnel modelado com dado digital. Né, aqui algumas perspectivas desse mesmo túnel, tá? Outros palitos gerados e as superfícies, né? Aqui um corredor também com as sondagens, sondagem inclinada, vertical, locada na superfície de projeto, né? Então, aqui é ganho de tempo, né? A gente que trabalhou muito tempo com projetos sabe o tempo que se leva para gerar esses palitos, essas sondagens. Então imagina-se não, né? Mas é fato, a importação desses dados para dentro dos softwares permite mais tempo para a interpretação dos resultados e para análise crítica, ajuste de superfície, né? Então a parte de projeto, recebendo do mercado de sondagens o dado nesse formato, ele importa para dentro dos softwares e começa a partir daí gastar mais energia e mais tempo fazendo análise crítica e gerando ajustes de superfície, mais análise crítica dos dados que foram recebidos, tá? Então isso já é realidade. Eu vou trazer um vídeo aqui que o Juliano compartilhou com a gente, que é justamente, parando aqui, né, tem alguns softwares que são envolvidos, né, aqui o software para verificação e validação de arquivos AGS, mas um videozinho que mostra a celeridade na importação de um arquivo AGS para dentro dos softwares de modelagem, tá? Então, aqui está ocorrendo uma verificação rápida dos arquivos, né, ó, aqui aquele formato que eu mostrei. É bom ressaltar que o mesmo arquivo de sondagem, o mesmo arquivo AGS, na verdade, traz N sondagens, então é um arquivo leve com todas as unidades de perfuração dentro do arquivo, tá? Então, fez um ou outro ajuste rápido, verificou, o arquivo está com algum erro, não está, ok. Abre o Serial, né, importa, vou parar aqui rapidamente, então houve já a importação, então tem o CPT, né, o CPT USP, Exocone, Ilha. Então importou-se um arquivo AGS com N dados, com N tipos de sondagem, né? Então já se importou para o software de forma rápida, pegou o arquivo AGS e trouxe para o software. Olha só que bacana, já estão todos as sondagens. Vou tirar uma seção, ou vou tirar um perfil geológico e geotécnico. Eu defino uma linha, né? Eu pausei o vídeo aqui, tá? Porque ele é muito rápido. Então, assim, você está passando um perfil ou uma seção por uma sondagem a percussão, por uma sondagem mista, por um CPTU, por um piezocone, quero uma seção nesse ponto, né? Algumas configurações, a seção está aí, né? Então, você consegue ver aqui o CPT, né? A sondagem mista, enfim, extremamente os ganhos de eficiência da cadeia de projetos são significativos quando o mercado começa a fornecer os dados das investigações geológicas e geotécnicas, né? Com o uso de softwares, os projetistas podem
importar esses dados para a sua superfície de projeto, muito rápido, e ganha-se eficiência e tempo na análise crítica dos resultados. Então, gestão dos dados, né, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da plataforma Sonde. Foi a plataforma que a gente lançou em 2019, tá? Qualquer empresa executora pode utilizar, não é exclusiva, né? Ela abriu realmente para o mercado ter um ERP, vamos dizer assim, ou ter uma plataforma para gestão. Então, qualquer empresa executora pode atuar dentro da plataforma, né? Ela está aberta para que outras pessoas consigam transparência, rastreabilidade dos seus profissionais, né? Os clientes possam ter acesso. Então, essa é a plataforma Sonde aí. Então, qual que é a vantagem da plataforma Sonde? Nada mais é do que os resultados podem ser acessados com login e senha por todos os envolvidos nesse projeto, tá? Aqui uma imagem do aplicativo que a gente citou, check-in, check-out, né? Leitura do QR Code, check-in, check-out. Aqui algumas telas do aplicativo, né? Disponível no Google Play já. Aqui telas da plataforma de algo que a gente veio comentando, tá? Então, localização das equipes, a plataforma nos permite saber em horário de expediente onde as equipes estão naquele dado momento. Fotos da execução, então a gente vai recebendo em uma mesma tela a foto de execução dos inúmeros aplicativos, né? Dos aplicativos e das equipes que estão trabalhando. A gente consegue também ter um controle de gastos de nota fiscal. Então, as equipes vão emitindo, realizando fotos e apontando os gastos também. A gente tem aqui o acompanhamento dos avanços de uma campanha, né? Qual que é o avanço, não está? Então, aqui é uma campanha de sondagem. Temos acesso aí rápido aos resultados dessa mesma campanha de sondagem, tudo já referenciado. O extrato, né? O detalhe de cada unidade de sondagem fica muito bem estruturado dentro da plataforma Sonde. E, naturalmente, isso vai formando um enorme Big Data, né? É o georreferenciamento de tudo que foi feito pelo Google Maps e o georreferenciamento de tudo que foi feito pelo ArcGIS. Tá? Trazer agora aqui para vocês alguns cases de infraestrutura, tá? Alguns exemplos onde a gente usou o processo digital na execução e que os dados e os resultados das sondagens e dos ensaios geotécnicos ficaram armazenados. Então, a gente tem aqui a rodovia de integração do Sul, o RIS, né? Sondagens executadas por grupo CCR para CCR Via Sul. Então, fica muito bem definido o trecho, né, de Carazinho a Torres. Muito dado, muita sondagem executada. A BR-163 também para CCR-MS Via, né? Foi mais ou menos, essas sondagens foram executadas no início da plataforma ali, 2015, 2016, se eu não me engano, né? Então, nós temos aí muito bem definida o alinhamento da BR-163. Lote Piracicaba Panorama, o PIPA, né, também muito bem definido, agora que o Grupo Pátria ganhou, né, a concessionária Eixo SP. Então, todas as sondagens que executamos para os estudos do PIPA, ou até mesmo já para a implantação das praças de pedágio, das bases SAUS. A rodovia 135, BR-135, né, da ECO 135. Aqui a Ecovias do Cerrado também, né, de Uberlândia a Jataí, tudo que já foi feito com login e senha, é possível acessar todo esse histórico, ver a nuvem de mão de obra trabalhando, a galeria de foto de cada unidade de sondagem, quem foram os profissionais envolvidos. E é isso, né? Gostaria de agradecer aí, a oportunidade. Foi rápido, breve, mas espero que possam ter compreendido de forma geral os desafios e as vantagens, né? A importância da transparência e da rastreabilidade do processo executivo,
a importância de que, se o fluxo de trabalho das empresas executoras gerarem dados digitais, o ganho de eficiência que isso vai ocorrer dentro das empresas projetistas, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, espero poder bater um papo com vocês em breve. Aí estão alguns dados, se vocês quiserem me mandar um e-mail, alguma dúvida que porventura entenderem necessário, meu e-mail está aí, mauricio.malancone@suportesolos.com.br. Tem meu LinkedIn também, basta me procurar lá no LinkedIn. E aqui à direita aí os sites envolvidos que a gente citou, né? Tanto a Suporte, que é o desafio que a gente vem conduzindo, e o ano que vem vamos ter 10 anos de existência, tá? A empresa vai fazer 10 anos. A plataforma Sonde, que teve o seu lançamento o ano passado, e o grupo e o site do Padrão AGS, um grupo de pessoas com viés e com foco de contribuir para que o mercado consiga compreender o dado AGS e principalmente entregar para o mercado a digitalização das investigações geológicas e geotécnicas. Eu agradeço novamente, boa tarde a todos e até a próxima. A Suporte foi fundada por profissionais com experiência em projetos de infraestrutura, que no transcorrer dessa atividade profissional identificaram a necessidade de mercado em abrir uma empresa. Atuamos com serviços de sondagem e de ensaios geotécnicos, tendo um departamento exclusivo de engenharia e geologia para atuar na gestão de equipes de sondagem e na execução de ensaios de laboratório. Ao longo da jornada, vivenciamos na pele a necessidade de transparência e rastreabilidade. A Suporte garante isso aos seus clientes. A digitalização dos fluxos de trabalho das equipes de campo é fundamental. A Suporte conta com um extenso portfólio de ensaios geotécnicos, abrangendo desde a caracterização das amostras até a execução de ensaios especiais. É um prazer contribuir com o mercado de infraestrutura, sabendo que deixamos grandes obras como legado.